primeiro lugar, sem mais delongas, briefing é uma palavra inglesa formada de dois termos. O termo brief e o termo ing, que é um sufixo. Esse brief significa breve e o ing é o que indica ação. Pode indicar ingredientes também, é uma abreviação para ingredientes, mas nesse caso indica ação. Então, o briefing, ele é justamente instruções breves e concisas, ingredientes principais, as informações principais que o cliente pode trazer para você, com um objetivo muito específico. Então, ele tem que ser conduzido com um objetivo. Não é uma reunião de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, não. São conversas em que você tem que escutar muito bem e anotar de forma breve e concisa as informações que aquele cliente está te trazendo para que você possa conduzir ali depois o que você precisa entregar. Né? Então tem que ficar muito claro o objetivo do briefing, ou seja, o objetivo daquela reunião. Você tem que sair de lá com esse objetivo claro, mas você tem que sair de lá com muito mais coisas. Você tem que sair de lá com o registro dos fatos, ou seja, quais são os fatos sobre esse cliente, sobre esse produto, serviço, que são importantes para essa comunicação. Fatos de verdade. Tem que fazer o cliente te falar coisas que são reais. Você tem que saber diferenciar aquilo que é só viagem da cabeça dele ou só viagem da sua cabeça. Você tem que tirar isso de lado, a gente tem que lidar com fatos e depois a melhor forma de comunicar esses fatos. Segundo, análise das intenções. É a hora que você pode aproveitar para jogar sobre a mesa como que você trabalha, quais são os critérios que você usa para criar e deixar claro o passo a passo ali todo do que você faz na hora que você está criando e como que funciona a relação dele com você. O que vai acontecer depois? Depois eu vou mandar para você um orçamento, aprovado o orçamento nós temos um contrato, depois do contrato assinado e as informações na mão é que a gente começa a criar e você vai conduzindo essa reunião que as intenções suas e as intenções dele fiquem claras. Você tem que sair de lá com todas as intenções claras. Por que ele está te chamando? Realmente é aquilo que ele precisa? Ele tem alguma outra intenção por trás? Então é hora de que você trabalhe em cima da verdade, porque só assim você vai fazer um bom trabalho. Terceiro, o entendimento do outro, como eu acabei de falar. It's about him, it's about her, it's about other people. É sobre todas as outras pessoas, é sobre quem está diante de você, é sobre o que você pode fazer por ele, não é sobre você. Em quarto lugar, o registro do objetivo tem que ficar claro, você tem que sair dessa reunião com o objetivo claro. E por último, a identificação dos porquês e dos o quês. O que fazer e por que fazer. E isso vocês têm que construir juntos, porque aí é que está a grande pegadinha. Se você construir junto com ele a estratégia e as ideias dele forem valorizadas, aquela coisa de refação, de aprovação, etc., que você tem dor de cabeça, vai começar a acabar. Porque você está trabalhando junto com ele. Ele entende do negócio dele, você entende de comunicação. Isso tem que ficar claro estabelecido nessa reunião. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o porquê. Vou deixar aí para vocês, nos recursos, um link para o vídeo do Simon Sinek, onde ele fala sobre o Golden Circle, que vocês já devem ter visto. Se vocês acompanham meu canal, eu falo sobre isso o tempo todo lá. O Simon Sinek, ele traz um TED, onde ele apresenta a teoria dele e o que foi base para o livro dele, que é o livro do Comece pelo Porquê, que mostra como que os grandes líderes inspiram ideias e pessoas, as grandes marcas inspiram ideias e pessoas, e todas elas têm um diferencial que é diferente de todos os outros. Eles não se preocupam com como e o que primeiro, eles se preocupam com o porquê, a razão de ser, a razão de existir, a essência, why. E lá nesse vídeo aí vocês vão entender isso de maneira geral. Assistam um vídeo também que vai ajudar vocês a entender essa questão do porquê aqui do briefing. Mas entender o porquê é aquilo que você tem que fazer primeiro. Uma das primeiras perguntas que você tem que fazer para o cliente é o seguinte: qual a razão de existir dessa marca ou desse serviço, desse produto, né? Sobre o que é a reunião, né? Qual a razão de existir? Essa razão de existir é o que vai levar ao posicionamento da marca. O que essa marca entrega para as outras pessoas de diferencial que vai fazer com que as pessoas respondam na cabeça delas, as pessoas que eu digo o público daquele cliente, respondam na cabeça dela o seguinte: por que eu devo escolher você? Esse porquê o cliente não pode controlar. Tudo o resto ele controla. O como ele faz e o que ele faz ele controla, mas o porquê ele só pode influenciar. E só pode influenciar através do quê? Da comunicação. E aí é onde você, como profissional, entra, e é por isso que o nosso trabalho é tão importante, porque nós influenciamos essa decisão. E essa decisão é influenciar o porquê. E para você influenciar essa pergunta de por que eu devo escolher você, você precisa entender por que o cliente existe. O cliente precisa dar um porquê para aquela pessoa, para aquele público. E aí você precisa entender essa razão de existir da marca. É aquela pergunta do tipo assim: por que você acorda todos os dias de manhã e vem trabalhar com isso? Por que você escolheu trabalhar com camisetas, vender camisetas e não outra coisa? O que isso mexe com você? Por que isso te move? E deixa o cliente falar. A partir do que ele fala, você vai anotando o que você, enquanto profissional, acha que é útil para que você traga uma estratégia diferenciada.
para aquela marca. Às vezes uma história de infância do cliente falando de que quando ele era criança ele adorava as camisetas que a mãe dele, por exemplo, trouxe para ele usar, dava de presente para ele todo mês uma camiseta, por exemplo. Eu estou inventando aqui, tá? Isso aí pode ser um argumento de venda fantástico, do tipo assim, né? Todos nós temos uma camisa, todos nós temos uma roupa que nos lembra momentos da nossa vida, né? E nós vendemos roupas pensando nesses momentos que você ainda vai viver. Olha só, inventei isso agora. Eu inventei a partir de algo que poderia ser real, que é uma história que poderia ser real. A história de como ele se sentia bem quando a mãe dele trazia de presente uma camiseta por mês para ele. Então, você precisa ouvir essas histórias. É daí, desse storytelling real e verdadeiro, que surgem os porquês. A segunda coisa que você tem que saber é o seguinte: por que é importante saber isso? Porque se a marca, o produto ou o serviço deixasse de existir, por que as pessoas iriam sentir essa falta dessa marca? Por que as pessoas iam sentir a falta da marca? Ela é importante, as pessoas iam lembrar dessa marca se ela deixasse de existir hoje? Ela é autêntica de fato? Impacta a vida das pessoas? É verdadeira? São perguntas que você deve fazer para o cliente para levantar esse porquê. Lembre-se que esse porquê é algo que pode existir ou é algo que vocês podem construir juntos em cima de uma história que é verdadeira. É importante que seja sempre autêntico e sempre com base em algo que é verdadeiro. Nunca conte mentiras. Segundo, listar o benefício. Então no briefing você tem que ir atrás do benefício, fazer perguntas do tipo: o que o cliente ganha quando compra de você esse produto? O que ele ganha de fato? Quando você compra uma caneta, você não está ganhando só a caneta, só o estilo dela ou o conforto dela na mão. Não, você está ganhando a durabilidade da tinta, você está ganhando o fato dela escrever macio, você está ganhando status. Você está ganhando o que quando você compra uma caneta? O que essa caneta faz por você, escrever, por exemplo, é o benefício. Então, qual que é o problema que eu tenho que vai ser resolvido? Eu preciso de uma caneta para fazer anotações em reunião. Mas tem que ser uma caneta boa que eu possa usar tanto para desenhar e que ela dure bastante. Então, o que é que eu estou procurando? Estou procurando uma caneta boa, de qualidade e durável. Nessa hora, o preço não importa mais. Quando o benefício é percebido, o preço se torna secundário. Aquela pessoa que o cliente que só vai atrás de preço e de valor, de dar desconto, etc e tal, ele não está agregando valor à marca dele de fato. Ele está só preocupado com o preço. Só que aquilo que quando ele agrega valor através da comunicação, através do atendimento, de toda a experiência de compra, quando ele agrega valor, o preço deixa de importar. Então aquilo que tem valor não tem preço. Então é isso que você tem que tentar fazer o cliente entender, caso ele não entenda, e tentar levantar tirar dele o benefício, ou seja, o que aquele produto faz pelos outros, de fato. E por que as pessoas devem escolher ele e não o outro que também faz a mesma coisa. Qual que é a diferença dele? Esse é o benefício. Em terceiro, o sentimento associado. O sentimento associado é algo extremamente importante. Por quê, gente? O que o consumidor deve sentir quando está em contato com a marca? Qual é a sensação que deve despertar nele? Humor, alegria, prazer, tranquilidade, segurança? Que sentimento é esse? Então esse sentimento deve ser levantado e a gente já vai entender o porquê que a gente faz essas perguntas. Quarto, a experiência pretendida com aquela peça, com aquela campanha. Qual a reação ou ação, qual que é a experiência que a peça tem que proporcionar? Essa experiência é o que vai gerar o valor. Então quando a pessoa entrar em contato com aquela peça, ela tem que rir, ela tem que comentar com outras pessoas, ela tem que compartilhar, ela tem que curtir, ela tem que ir até a loja, ela tem que querer comprar. Qual que é a experiência que você tem que proporcionar naquele processo de contato com a marca? Ela vai ler uma história, passar ali os posts do Instagram pro lado e no final ela vai se surpreender porque tem um plot twist. Aquela conversa vai continuar em outras mídias sociais, você vai montar uma história usando várias mídias. Essa experiência, ela precisa ser pensada. É essa experiência que vai fazer com que tudo isso que a gente falou anteriormente traga valor para a marca. Nunca esqueça da experiência de compra. E a experiência começa na comunicação. Agora vamos entender o porquê dessas perguntas. E aqui é a síntese que eu cheguei ao longo de tantos anos aí trabalhando com comunicação. E é isso que eu tenho na minha cabeça toda vez que eu estou diante de um cliente. E essas informações que ele me dá é o que eu preciso para criar. Lembrando que a gente está falando aqui de um briefing para criação. A gente não está falando de um briefing aqui de marketing ou um briefing aqui de um reposicionamento de marca, ou um briefing de branding. Isso é muito mais amplo. Estamos falando aqui de briefing de criação para campanha, tá? Ou para qualquer outro tipo de peça criativa. Por que a gente faz as primeiras perguntas? Lá, o porquê. Quando a gente entrega o porquê, a gente dá uma razão, estabelecemos um vínculo, mostramos um propósito.
Então a gente sabe a partir dessas perguntas, dessas respostas, qual que é o propósito da marca de fato. Segundo, quando a gente vai atrás do benefício, a gente responde aquela objeção oculta do cliente. O cliente, ele sempre vai ter uma objeção oculta que ele nem sempre vai te falar. Ele vai falar assim, putz, não quero comprar porque é muito caro, não quero comprar porque eu prefiro ir no outro, não quero comprar porque isso aqui não atende. Essa objeção oculta, nem sempre você vai ouvir do teu consumidor, do público do teu cliente. Mas quando a gente consegue identificar o benefício e a gente mostra o benefício, a gente responde essa objeção oculta e tira a importância dessa objeção. Porque se a gente mostra um benefício, a gente dá uma razão de compra para o cliente. Então a gente já tem aí uma razão, um propósito de marca que fala com os valores do cliente e agora a gente já tem uma razão de compra, ou seja, aquele produto responde a um benefício, responde a um problema que o cliente tem, resolve um problema do cliente. Quando eu estou falando cliente aqui, gente, eu estou falando cliente do cliente que você está atendendo. Estamos falando do consumidor, do público do cliente que você está atendendo, tá? Terceiro, ao associar sentimentos, damos sentido além da razão, que é o que determina a escolha. No final das contas, por mais que a gente pense a respeito das informações racionais, a decisão final, ela se dá através de um processo emocional. A gente escolhe, no final, algo que se adequa a várias coisas, a valores, a gosto, ao sentimento. Por isso que é importante levantar sentimento e tudo mais. Que agora a gente trouxe um sentido além da razão. A gente trouxe um sentido emocional. E é isso que determina a compra, a escolha final. Por isso que é importante entender qual o sentimento que tem que despertar. E quarto, ao sermos autênticos na jornada e no que pretendemos, criamos a conexão legítima. Aqui é um negócio também que tem relação com a experiência. Quando a gente mostra uma experiência autêntica que realmente agregue algo ao valor à vida da pessoa, seja em contato com a revista, com um post, com um site, com um comercial, a gente cria uma conexão legítima. As pessoas vão falar para outras pessoas, as pessoas vão adotar aquilo para a vida, elas vão sorrir, aquela marca se torna amada, é o Love Mark. Pô, Guedes, beleza, até aqui tá tudo certo, a gente levantou essas informações todas, mas e na hora de criar, o que isso tem a ver? Aí, meu querido, é onde a gente dá o pulo do gato. Você, como criativo que está aqui assistindo ao curso, você vai usar isso pensando da seguinte forma. Quando você tem aqui um porquê e um propósito, isso é o que vai nortear toda a criação dali para frente. Você vai criar algo e você vai se perguntar, tem a ver com propósito? Tem a ver com porquê? Tem? Então está no caminho certo. Se afasta. É legal, é bacana, é criativo, mas não tem nada a ver com o porquê que a gente levantou lá no briefing. Então abandona e faz algo ou adapta para aquele porquê. Então o porquê é o que vai nortear a tua criação. É aquilo que você tem que colar na parede, no teu desktop, lá no cliente, deixar aquele why, que às vezes está resumido, sintetizado no slogan do cliente. Think different, just do it. Esse é o why, é a razão de existir da marca, né? Que vai nortear toda a criação. Toda a criação tem que reforçar esse slogan, tem que reforçar esse conceito, que é o porquê da marca existir. 2. Quando você lista o benefício, consegue achar o benefício, além de responder a objeção oculta, para criar é o que você vai usar para mostrar na peça. O benefício tem que ser mostrado na peça, visual e textualmente. O texto tem que falar do benefício e a foto, o desenho, a imagem que você escolher tem que mostrar o benefício. Não é mostrar só o produto, não é mostrar a foto da fachada, não é mostrar uma foto bonita, não. Tem que mostrar uma foto ou criar uma montagem ou fazer um desenho que revele o benefício, o porquê que aquilo foi criado, o porquê que aquilo é bom. Terceiro, quando você consegue associar sentimentos, levando os sentimentos que tem que ser despertado por aquela peça, isso é o que vai dar o tom das suas escolhas criativas. É o sentimento que você tem que despertar. Então, se o sentimento é de humor, né, é para fazer a pessoa rir, ficar feliz, alegre, vai ser um tipo de imagem, vai ser um tipo de desenho, um tipo de fonte, de cor, um tipo de mídia, né? Se o sentimento não, o sentimento é de seriedade, é para passar segurança para a pessoa, é outro tipo de imagem, é outro tipo de fonte, é outro tipo de cores. Toda decisão criativa visual e textual tem que seguir o sentimento que, por sua vez, vai estar associado às escolhas do que vai ser mostrado na peça e que, por sua vez, tem que reforçar o porquê. E por último, quando você é autêntico na jornada, né, toda essa parte de criar uma experiência na jornada, é o que vai dizer se a peça foi bem sucedida e valor estabelecido. Então, assim, se a pessoa agiu da forma como você e o cliente planejaram que ela agisse, a pessoa clicou, a pessoa compartilhou aquilo, chegou a viralizar ou não, ou a pessoa assistiu o vídeo até o final, a pessoa comentou, a pessoa comprou, entrou em contato com a loja por mensagem, por telefone, significa que a peça foi bem sucedida, atingiu o seu objetivo e o valor foi estabelecido. Se a pessoa tomou uma decisão de compra, resolveu o objetivo dela e o objetivo dela resolveu o objetivo do seu cliente,
que é aquele objetivo que você traçou lá no início do briefing, parabéns para você, vocês criaram uma campanha ou uma peça que teve resultado. Quase ninguém pensa nisso aqui na hora que está criando. Todo mundo vai muito pelo gosto pessoal, todo mundo vai muito por aquilo que pelos achismos. Esquece tudo isso. Você precisa usar isso aqui para nortear a sua criação. Porque se a sua peça mostra que o objetivo do seu cliente resolveu o objetivo do consumidor dele, o cliente dele, o valor foi gerado. Então, o objetivo do consumidor, ter uma caneta que escrevesse macia e fosse durável com qualidade. O objetivo do cliente, vender canetas macias e duráveis e fazer o consumidor perceber que elas são boas para ele, né? Que são duráveis e são macias. Os dois objetivos batem, tá vendo? O objetivo do cliente, que é vender as canetas, foi resolvido pelo objetivo do consumidor, que é achar uma caneta assim, diferente. E agora você tem um valor agregado. Quando a gente fala em agregar valor, é isso. Alinhar os objetivos do cliente, do consumidor final, com os objetivos do seu cliente, da marca que está vendendo ali, do produto que está vendendo. E o que a comunicação faz? Ela informa esse cara aqui que esse cliente tem aqui uma peça com esse objetivo. Se você é alguém que está procurando uma caneta durável e que escreve macia, olha só, esse cliente aqui tem isso. Compra lá dele que você vai ser feliz. Comprou, o produto é bom, atendeu ao objetivo do cliente, resolveu, trouxe um benefício, tem uma razão de existir? Pronto. Agora você tem um cliente fidelizado. Em síntese, isso daqui eu construí ao longo de muitos anos de trabalho. Isso aqui não foi um negócio que eu pensei de ontem para hoje, foi um negócio que eu faço, que eu aplico na minha vida e que é o que eu preciso para criar. Fora isso, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, olha só. Eu vou deixar para vocês aqui um modelo de briefing de posicionamento estratégico. Aqui eu falo quem é o cliente, o cenário e o contexto onde esse cliente está, para conduzir as ideias aí. O objetivo da peça é a ação através desse porquê, né? Que você tem que descobrir qual o objetivo dessa peça, né? Por que, para que o produto existe, para que aquilo ali, para que você vai fazer aquela criação. E aqui, como é um posicionamento estratégico da marca, digamos que você está atendendo um cliente que ele quer posicionar a marca estrategicamente. Você vai conduzir a reunião respondendo tudo isso e depois preencher isso aqui para você criar. Ou seja, quem é o público? A partir do que você pode perguntar isso durante a reunião. Quem são? Quais são seus valores? Onde estão? O que gostam? Qual o posicionamento? Né? Como é que você quer ser visto pelo público? A experiência que a gente falou lá, né? O benefício. E você pode aqui anotar para você ideias de slogans, insights, palavras que vão te ajudar no processo criativo. Algumas observações gerais que tenha e o prazo para você. É um briefing bem sucinto para posicionamento estratégico. Lembra que todo briefing que eu estiver mostrando aqui para vocês vem depois de você fazer toda essa condução aqui. Aí você pode terminar preenchendo isso. Esse aqui é um briefing de serviço, produto e ação. Notem que segue a mesma linha. O fato principal, né, que é para que se destina, que é o objetivo da coisa. A peça que vai ser criada, caso já tenha definido. Caso não tenha, você vai preencher isso aqui depois para você. Caso você seja uma agência, se eu estiver falando aqui com empresários, você vai usar isso daqui para conduzir os seus criativos. Tudo isso que eu falei, se você for um atendimento, por exemplo, você vai usar para conduzir os seus criativos, tá? O formato, o público, caso tenha, né? Aí, de novo, ó, why, a razão de existir. O porquê, de novo, posicionamento diferencial. De novo aqui, ó, o benefício, o sentimento associado, a experiência a ser proporcionada. Aí depois você pode, por exemplo, fazer uma descrição geral para te ajudar aqui no job, exigências e observações, um perfil geral aqui do seu cliente, se quiser, falando sobre quem é o público, o posicionamento do mercado, o tom da comunicação e o posicionamento de valor da marca. Então, também é um outro modelo de briefing que eu uso bastante quando eu vou direto trabalhar com serviço, produto e ação, para conduzir a reunião. Aqui é quando vocês quiserem fazer um levantamento de perfil empresarial, é algo muito mais amplo, não vem ao caso agora, mas eu vou deixar lá para vocês olharem. Tem toda aqui perguntas e questões, caso você esteja atendendo uma empresa que você vai fazer para ela, assim, você quer atender aquela empresa de maneira geral, atender a conta daquela empresa. Isso aqui já não é microverbo, isso aqui já é coisa grande. Aí você pode levantar um perfil daquela empresa para ver como que você vai conduzir as coisas. Outro briefing aqui, por exemplo, eu quero comunicar só um produto. Além daquilo tudo lá, você pode responder essas perguntas. O que é o produto, para que serve, se falasse o que diria, isso tudo vai ajudar você no processo criativo. Temos também um briefing de campanha publicitária completa, daqui não é com microverba, onde você tem aqui dados que você tem que levantar para saber tudo sobre uma campanha completa. Então, digamos que você, além disso tudo que a gente falou, você quer trabalhar a marca de maneira integrada, 360 graus, completa. Não é uma campanha com microverba, é uma campanha que tem muito dinheiro, que vai ser para um ano, por exemplo, ou para 6 meses. Aí você pode usar esse briefing de campanha aqui
para ajudar a aprofundar mais ainda as informações. Temos aqui um briefing de marca, aqui é para quando você vai criar marcas, e temos aqui um briefing de criação de nova empresa, quando você vai atender uma marca que ela está começando e ela ainda não está no mercado. Muita gente tem essa dúvida, então novamente aqui tem perguntas que você pode fazer para te ajudar a lançar essa nova marca, essa nova empresa. Relembrando que esses briefings aqui são todos apoio depois que você faz essas perguntas para o cliente. Caso você esteja trabalhando com microverba, você às vezes não tem como fazer algo mais aprofundado como esses briefings. Aí você fica só nas respostas aqui dessa primeira parte e a partir daí você cria. Outra coisa importante, se você é uma agência, você está fazendo esse curso, você trabalha em agência, você trabalha aí com equipe, temos aqui também um modelo de pedido interno à criação. Depois que esse briefing está feito, isso aqui você pode usar para fazer um pedido para a sua criação, para o pessoal da criação. Cliente, campanha, veículo, porque daí você já preenche tudo aqui o que precisa, o fato principal, o problema que a propaganda deve resolver, o objetivo, a estratégia criativa, né? E as exigências. Então, a partir desse briefing que você vai anexar, das respostas desse briefing, você vai anexar junto com esse pedido para criação aqui, para mandar para o criativo. Hoje em dia não é impressa, você pode, por exemplo, configurar isso aqui no seu sistema aí de gerenciamento ou de projetos que você utiliza na sua empresa.